Muitos alunos me procuram perguntando como manter a motivação durante o doutorado. E muitos alunos contratam um mentor, contratam a minha assessoria quando não aguentam mais o doutorado. E não aguentam mais justamente porque esse período foi mal planejado. Vamos conversar um pouquinho sobre isso. A primeira coisa que você tem que saber é que no Brasil, a CAPES, que é a coordenação que direciona os programas de pós-graduação, coloca o doutorado com o desenvolvimento durante 48 meses, podendo em alguns casos ser de 36 ou, se precisar de extensão, até 60 meses. O ideal é que ocorram em 48 meses e nós estamos falando de 4 anos. O que acontece é que durante esse período de 4 anos, você vai ter que fazer as disciplinas obrigatórias do programa, as disciplinas optativas, participar de alguns congressos, fazer publicações e desenvolver a sua pesquisa, ou seja, a sua tese de doutorado. Infelizmente, muitos dos acadêmicos não se organizam. Muitas vezes chegam no doutorado com muita ânsia, saem fazendo disciplina, isso é legal, isso também é legal, sem levar em considerações os critérios básicos para o programa. Ou seja, todo programa você tem que cumprir disciplinas obrigatórias e uma grade de disciplinas optativas. Vamos supor que você tenha que cumprir 5 disciplinas obrigatórias e mais 5 optativas. Essas obrigatórias, como o próprio nome diz, são obrigatórias. Então não adianta você se inscrever em 10 disciplinas optativas, porque aquelas obrigatórias elas devem ser cumpridas e as outras 5 você pode escolher. Eu já vi alunos que escolhem um monte de disciplina optativa, quando vão se dar conta, ainda faltam as disciplinas obrigatórias. Então a primeira coisa que eu aconselho você fazer, olhar com muita atenção o edital do seu programa, olhar com muita atenção os critérios que você deve obedecer para concluir o seu doutorado e então fazer um cronograma pessoal, alinhando muito a sua realidade junto com a realidade acadêmica. Estar em um programa de doutorado realmente é muito motivador. Quando a gente começa um programa de doutorado, nós encontramos mentes brilhantes. Dependendo da instituição que você está, você vai encontrar pessoas que você leu a vida inteira, que sempre foram referência da sua área. E aí você quer estar perto, quer participar das aulas, quer publicar junto e você se empolga. Só que você não pode se esquecer que você também tem uma vida. Às vezes você tem companheiro, companheira, tem filhos, tem emprego, tem toda uma vida que deve se encaixar com também um doutorado. O que vai acontecer se você não organizar esse período de 4 anos é inicialmente você dar muita atenção ao doutorado e depois com o tempo você vai ficar enfadado ou vai ser cobrado por outras relações e outros compromissos. Então eu aconselho você organizar bem. Primeiro, quais são as disciplinas obrigatórias? Quais são as disciplinas optativas? Quantos congressos eu tenho que participar? E quais ou quantas publicações eu tenho que fazer? Isso vai ser fundamental. E aí você vai dividir durante 4 anos. Além disso, você vai ter que entender qual é o período e quais as exigências que você tem para cumprir com relação à sua pesquisa. Afinal de contas, o grande objetivo do doutorado é fazer com que você seja um pesquisador, que você desenvolva uma pesquisa e não apenas que você fique cumprindo disciplinas. As disciplinas, elas servem a maioria das vezes como base para você desenvolver sua pesquisa. Então não adianta você ficar empolgado com todas as coisas que o doutorado oferece, sendo que o seu principal objetivo é desenvolver sua pesquisa. Então você tem que saber em que tempo você vai ter que qualificar, o que você vai ter que qualificar, em que tempo você vai ter que defender e o que você vai ter que ter para defender. Isso é muito importante, porque muitos alunos vão deixando, vai acontecendo um monte de coisa. E ali, chega no momento que ele tem que qualificar, ele não tem ainda a ideia do que ele vai fazer. Isso é muito prejudicial. Inclusive, eu já vi pessoas reprovando nesse momento da qualificação. É uma coisa extremamente desgastante, porque você tem
no programa de doutorado algumas questões de prazo e normas que os programas eles podem até fazer com que você perca todo esse tempo. Geralmente você tem um mês para refazer tudo, para poder defender de novo, para ser requalificado. Então, cuidado com isso. Esse cronograma que deve levar em consideração quantas disciplinas obrigatórias, quantas disciplinas optativas, quantos congressos, qual é a quantidade dos materiais científicos que você deve publicar, se tem que ter ou não participação no grupo de pesquisa específico, qual é o critério para qualificar, qual é o critério para defender, você deve possuir na ponta da língua, para que você não se embanane. Outra coisa que eu tenho que te colocar, que é fundamental para você não perder a motivação, é um cronograma com o seu orientador. Eu já tive vários orientadores, eu já passei por 2 mestrados, já passei por 2 doutorados, fiz um pós-doc. Então, cada orientador, ele tem uma características. Eu já peguei orientadores que tipo assim, olha, você vai fazer todos os créditos, no final dos créditos você me procura. Ok, beleza. Tem orientador que já quer começar desde o primeiro momento a acompanhar. Inclusive, os artigos que você vai fazer tem que ser com esse orientador, já no período de todo o programa de doutorado. Então, tudo vai depender do seu orientador. Por isso é muito importante você ser muito pacífico, sentar com seu orientador e perguntar: professor, como o senhor prefere trabalhar? Tem professor que fala: não, vai levando aí, depois a gente vê. Mas qual é o tempo? Tem professor que é mais presente, tem professor que é mais ocupado. Dê uma olhada nos critérios que o seu professor utiliza com outros alunos, saber o que eles falam a respeito da orientação e você consiga se organizar. Dependendo dos critérios que o seu orientador utilizar, você vai ter que ser mais próximo, mais presente com relação ao desenvolvimento de doutorado, e tem orientadores que não, que vai te dar esse tempo para que você consiga fazer todas as exigências e vai falar: olha, você tem 4 anos, 2 anos para terminar tudo que for de obrigatório. Depois a gente se dedica só à tese. Então, tudo isso vai ser de orientador para orientador. Tem orientador que prefere já se ver livre. Então, vamos focar na tese, e aí você vai correndo aqui, depois você defende, e depois você vai ficar com tempo longo para terminar o material. Tudo vai depender. Mais uma coisa que você tem que observar: se o seu orientador tem algum grupo de pesquisa que ele está fazendo um estudo específico. Nesse caso, é mais indicado que você entre nesse grupo de pesquisa também e seu trabalho seja um bracinho dele. Todos esses mecanismos vão fazer com que você não perca a motivação. Primeiro, você tem sim que cuidar da sua vida acadêmica, mas não pode esquecer da sua vida pessoal. E a vida, né, pessoal, não é previsível em sua completude. Existem doenças, existem modificações econômicas, climáticas, ambientais. Existem muitas situações que você deve levar em consideração. Por isso, tenha uma agenda onde você consiga sempre ganhar um prazinho caso aquela situação possa ocorrer. E por fim, quando você colocar esse cronograma, tente não procrastinar. Se der para você adiantar, adiante o máximo de coisa possível. Claro, sem sobrecarregar no sentido de entender que você também tem uma vida. Mas, fez aquele cronograma? Eu aconselho não procrastinar. Como eu já falei, muitas coisas acontecem e você tem que terminar esse ciclo do doutorado. É importante você saber. Se você é um aluno bolsista, caso você não termine essa sua pesquisa nesse ciclo, algumas vezes você pode ser obrigado a devolver o dinheiro. Por isso, é muito importante. Se você é um aluno pagante e você vai ficar prorrogando o prazo, você vai ter que pagar mais. Então, as pesquisas e os programas preconizam sempre que você tenha o seu trabalho, a sua pesquisa produzida e finalizada até os 48 meses com defesa final. Isso é muito importante para que você se organize e não perca a motivação. Eu poderia compartilhar muitos casos aqui com você, mas acredito que por hoje já chega. Um grande abraço e até a próxima!